Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa lição de número 5 e ela diz o quê? Show preguiça. Isso mesmo, show preguiça. Vamos ver o que a palavra nos diz sobre o que a preguiça é? Então, nosso texto base está lá em Provérbios 6, de 6 a 11. E ele diz assim, ó. Vai ter com a formiga. Ó preguiçoso, considere os seus caminhos e sê sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estio prepara o seu pão, na saga ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. E lá em Coríntios, 1 Coríntios, no 15, versículo 58, diz assim também. Vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E a nossa história de hoje vai ser contada pelo Lucas. Então, pessoal, vamos para a nossa aula. Os provérbios de Salomão nos ensinam muito sobre a preguiça. Mas antes, vamos ver como funciona uma colônia de formigas e aprender com esses insetos que são muito espertos. Numa colônia de formigas, cada uma desempenha um papel específico. As operárias jovens realizam melhor as tarefas dentro do ninho, como cuidar das larvas, ao passo que as mais velhas saem para buscar alimentos ou escavar galerias. Já as muito velhas se dedicam a manejar os desperdícios dentro da colônia. As formigas chamadas soldados são especialistas em defesa do formigueiro, por isso é que existe mais formiga soldado. Já a formiga rainha só há uma, e ela é responsável pelo nascimento de todas as formigas na colônia. E vocês perceberam algo interessante, pessoal? Não vemos na colônia de formigas nenhuma que nasceu para descansar, nem mesmo a rainha, que serve para ser mãe de todas as outras. E ser mãe é um trabalho e tanto, hein? Desde pequenas elas trabalham muito naquele lugar. Não cabe formiga preguiçosa. Elas nem precisam ficar bravas uma com as outras pedindo que deixem de preguiça, pois todas sabem o seu lugar, o que devem fazer. Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nos ensina a aprender com as formigas, como devemos trabalhar e espantar a preguiça. Vamos ler Provérbios 6, do 6 ao 9, que diz assim: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tem de ela chefe, nem oficial, nem comandante. No estilo, prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quanto te levantarás do teu sono? Agora vamos ver como são as formigas. As formigas, pessoal, trabalham em equipe. Todas trabalham. Elas são previdentes. Previdentes, pessoal, quer dizer precavidas. E elas não morrem de fome. E o preguiçoso? Bom, o preguiçoso, é claro, não gosta de trabalhar. Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre o preguiçoso. Lá em Provérbios 19, 24, diz o seguinte: Existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca. Em Provérbios 20, versículo 4, diz assim: O lavrador preguiçoso que não ara suas terras no tempo certo não terá nada para colher. Em Provérbios 21, 25, diz o seguinte: O preguiçoso morre desejando muitas coisas, porque se nega a trabalhar. Em Provérbios 24, do 30 ao 34, diz o seguinte: Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinhos e coberto de mato, e um muro de pedras havia caído. Olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição: Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse mais um pouco. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Então, se não devemos ter preguiça para não acontecer conosco o que está escrito nesses provérbios, devemos ser diligentes? Mas o que é ser diligente? Significa ser ativo, zeloso, cuidadoso, ligeiro e etc.
E sem sombra de dúvida, a formiga é exemplo de diligência e sabedoria. Agora vamos ver alguns versículos que falam sobre sermos diligentes. Provérbios 10, do 4 ao 5. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Em outras palavras, pessoal, diz o seguinte: o preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Em Provérbios 12, 11 diz o seguinte: o que lavra sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falso de senso. Em outras palavras, quem cultiva sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o tempo com coisas sem importância não tem juízo. Em Provérbios 13, 11 diz o seguinte: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Em outras palavras, a riqueza que é fácil de ganhar é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. E em Provérbios 20, 13 diz o seguinte: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Em outras palavras, se você gastar o seu tempo dormindo, acabará pobre. Trabalhe e terá comida com fartura. E pessoal, podemos entender que aquele estudante preguiçoso que não estuda antes das provas não terá boa nota e repetirá o ano. E quando eu li lá em Provérbios 24, do 30 ao 34, trazendo em outras palavras, eu andei pelo quarto de uma criança preguiçosa e estava todo bagunçado. Daí eu aprendi a lição. Se ficar só dormindo, não será possível achar coisa alguma, e até as coisas importantes vão ficar perdidas. E vejamos agora o que diz nosso versículo para memorização. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. E, como vimos na semana passada, temos tempo para tudo. Tempo para trabalhar sem reclamar e para descansar. E é claro que eu e vocês não somos máquinas que trabalham o tempo todo sem parar. Precisamos de lazer e descanso, mas na hora certa. Pois conforme o versículo da memorização, pessoal, tem tempo para tudo. Tempo para trabalhar, para estudar, para descansar. Tempo para fazer as coisas de Deus. E na palavra de Deus vemos exemplos de muitos homens e mulheres que, ao ver uma tarefa para fazer, não ficaram reclamando e seguiram em frente com coragem e ânimo. Mesmo diante de tarefas difíceis, elas não desistiram e, com a ajuda de Deus, venceram. Pessoal, como eu disse, na Bíblia a gente tem diversas histórias de pessoas que fizeram tudo para a honra e glória de Deus, fizeram as coisas com alegria, serviram ao Senhor com alegria e com muito ânimo. E para que a gente possa conhecer cada vez mais essas pessoas, pessoal, conhecer cada vez mais a Cristo e a palavra dele, a gente tem que deixar de ter preguiça de estudar a palavra de Deus, deixar de ter preguiça de buscar a Deus todos os dias. Tá bom, pessoal? Como eu disse na aula passada, tem tempo para tudo e que a gente possa dedicar o nosso tempo a buscar a Deus também, a ler a Bíblia, arrumar o nosso quarto, fazer as coisas que são importantes. Pessoal, a cada dia a gente tem uma escolha. Uma escolha de fazer as coisas com alegria, ou de fazer as coisas com preguiça, com reclamação. Que a gente possa servir a Deus com alegria, ajudar os nossos pais com alegria, estudar com alegria. Que tudo que nós vamos fazer, pessoal, que seja para a honra e glória de Deus, que seja de acordo com a vontade dele, e para fazer a vontade dele, para agradecer o nome dele, tá bom, pessoal? Que a gente possa diminuir e que ele possa crescer, tá bom? Que nós não sejamos pessoas preguiçosas e que nós possamos fazer tudo com ânimo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que nós tenhamos uma ótima semana na presença de Deus, tá? E vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te pedimos para que o Senhor tire a preguiça de nós, te pedimos para que o Senhor nos dê ânimo para te buscar, para te servir, Pai, para aprender mais de Ti, para aprender mais daquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Muito obrigado porque nós temos uma Bíblia, porque nós somos livres para louvar e engrandecer o Teu nome, porque nós somos livres para te buscar e te servir. Que o Senhor coloque em nossos corações, Pai, a vontade, fome e sede de te buscar todos os dias, fome e sede, Pai, de escutar a Tua palavra, de aprender mais de Ti. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. E é no Teu nome
que nós oramos, pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E é isso, pessoal. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana na presença de Deus. Amém? Até mais!